agora vamos entrar no nosso assunto sobre a saúde do homem, já perguntando para o doutor Tiago Cuzin o que é a prótese peniana, né, para o ouvinte entender de vez o que é exatamente essa tal de prótese peniana, doutor. Bom, pessoal, a prótese de pênis é um aparelho que a gente introduz dentro do pênis com uma pequena cirurgia, um pequeno procedimento cirúrgico, e ela é um material que acaba deixando o pênis rígido, né? Então, ele não é um procedimento estético, ela é um procedimento que vai fazer com que o homem recupere a função sexual. É exatamente por isso que a gente coloca a prótese. E existem dois tipos de prótese. Existe a prótese inflável e a prótese maleável. Então, ela é um instrumento, é como se fosse dois tubos que a gente coloca dentro do corpo cavernoso do pênis. E quem precisa desse tratamento? Bom, exatamente quem não consegue mais ter uma ereção normal através de medicamentos. Então, quando o homem já começa a não ter ereção, quando usa o Tadalafila, usa o Sildenafil, ou quando a gente faz, inclusive, muitas vezes injeções intracavernosas, injeções no pênis, tem muito homem que faz a injeção, né, Dedé? Quando o homem não consegue mais ter ereção com dessas outras formas, a gente lança a mão da prótese de pênis para ele recuperar a possibilidade dele ter novamente relação sexual. E a pergunta, claro, que todos devem estar se fazendo, ela aumenta o tamanho mesmo, doutor? Ela não aumenta o tamanho, tá? O pênis ele tem uma anatomia, o homem ele não temos, a gente até tem cirurgias que fazem com que tenha aumento peniano, mas a ideia da prótese não é ter aumento do pênis, é sim deixá-lo rígido. Né? Quando o homem perde completamente a possibilidade da ereção, da rigidez peniana, a prótese ela vem a calhar porque ele vai novamente ter a possibilidade de voltar a ter a função do pênis. Qual é a função do pênis? Ter a rigidez para conseguir ter uma relação. Ou seja, então, é mito que ela aumenta, é isso? É mito. Existem até técnicas cirúrgicas quando o homem tem um pênis muito pequeno ou quando o homem tem uma atrofia peniana. Tem homens que ficam aí 10 anos sem ter atividade sexual. Então, nesses casos, muitas vezes, a gente tem atrofia, ou seja, o pênis acaba diminuindo de tamanho. E a gente tem sim técnicas para fazer, a gente faz umas incisões, uns cortezinhos no pênis, lá na parte interna, é óbvio, pessoal, para fazer um relaxamento e conseguirmos colocar uma prótese de tamanho maior. Mas, como eu falei inicialmente, não é o objetivo da prótese aumentar o pênis. Mas, em caso, sim, que o homem não tem nem o tamanho suficiente para colocar uma prótese, a gente consegue ter um aumento peniano, sim. Muito bem, hoje o assunto então é prótese peniana, né? E claro, uma outra pergunta que deve estar fluindo na mente dos nossos ouvintes é em relação ao sentir prazer normal. Com a prótese, você sente o prazer normal ou é simplesmente aquela coisa assim que você está ali Automática. automática? Não, a prótese ela vai te voltar, ela vai te retornar a ideia do prazer, né? Então, ela basicamente ela funciona como uma forma de deixar o pênis ereto. O prazer, o orgasmo, a sensação da penetração, a sensação que a mulher vai ter na hora da relação, o seu parceiro, parceira, enfim, vai ter durante a relação, ela não modifica. Inclusive, tem parceiras de homens que colocam prótese que eles nem falam para a parceira ou para o parceiro, que eles nem descobrem que tem. De tão natural, muitas vezes, que fica ali a prótese. Ou seja, a mulher não consegue descobrir. Claro que é diferente, mas durante uma relação sexual ela não vai conseguir perceber diferença porque o pênis vai estar rígido. Né? Essa é a ideia. Tem mais de um tipo de prótese, doutor? Sim, a gente tem as próteses, elas são divididas em próteses semirrígidas e as próteses infláveis. Qual é a diferença, pessoal? A prótese semirrígida, ela é um instrumento mais simples, é uma forma mais fácil de ser introduzida e o pênis ele vai ficar rígido constantemente. Então o homem ele consegue manipular a prótese, ele consegue botar para um lado, botar para o outro, mas ela fica ali rígida. É como se eu tivesse uma ereção continuamente. Isso incomoda? Não. No início, claro, existe toda
uma modificação, existe uma adaptação à prótese, mas depois o homem meio que esquece que tem ali uma coisa, né, não, a prótese não modifica, e ele consegue ter uma vida normal, inclusive escondendo, né, o medo também às vezes que tem o homem de, vou botar um calção, vai ficar aparecendo. Então, tem manobras que se fazem para deixar a prótese mais escondida. E a gente tem as próteses infláveis, que essa sim, eu digo para meus pacientes, é o suprassumo das próteses, é a Ferrari das próteses, Opa! né? Então, quem não quer ter nenhum sinal da prótese é a prótese inflável. Por quê, pessoal? Porque ele consegue tanto desinflá-la, então o pênis ele volta no estágio flácido, e quando ele quer ter ereção, através de um aparelho que a gente coloca no interior da bolsa escrotal, ali do saco, apertando uma, duas vezes esse botãozinho, a prótese ela infla. Então o pênis ele vai ter como se fosse uma ereção natural, e a prótese inflando, ele tem a relação com o prazer normal, com o orgasmo normal, e aí depois ele vai apertar o botãozinho de novo e isso vai desinflar. Então Esse o botãozinho, ele pênis, fica próximo ali? Como é que ele é? fica dentro da bolsa escrotal. É muito Ah, não simples. aparece? Não aparece. Não Rapaz, é para até... o wireless. Ainda a gente não inventou para o wireless. Ele é mecânico. É como se fosse uma bombinha que o homem vai apertar duas, três vezes ali na bolsa escrotal. É muito simples, é muito fácil, não tem segredo. E aí ele vai apertar duas, três vezes. O líquido que está dentro de um reservatório vai para a prótese e a prótese ela infla. Então o pênis ele vai ter a rigidez, vai ter o aumento peniano. E aí quando ele terminou, quando ele teve orgasmo, quando a mulher se satisfez, o parceiro se satisfez, ele vai desinflar então essa prótese e vai ficar no estágio flácido. E ele sente orgasmo também. Orgasmo normal, tudo normal, como se fosse uma relação normal. E a vantagem da prótese inflável é essa. Ele nem sabe, ninguém não consegue notar, não tem, né, às vezes o homem quando coloca para, doutor, mas eu vou ficar com aquela coisa dura ali o tempo inteiro. Sim, com a prótese semi-rígida isso é o que vai acontecer. Mas eu tenho muito paciente que, inclusive, Dedé, faz o quê? A gente coloca uma prótese semi-rígida, pô, doutor, gostei, né? E para vocês terem uma ideia, o índice de satisfação dos homens que colocam prótese é mais de 90%. Gostei da prótese. A gente às vezes progride para uma prótese inflável depois, dá para se trocar a prótese. Não é uma coisa que você coloca e vai ficar para sempre. Ah, não gostei da prótese, doutor, tira ela, né? Não é um problema. Tá bom. E o tempo, doutor? É pro resto da vida? Precisa tirar? Precisa trocar? As próteses semi-rígidas, dependendo da marca, pessoal, elas têm um tempo de duração. Tá? As marcas nacionais, normalmente, elas têm uma durabilidade aí de 10 a 15 anos, depois ela começa a perder um pouco o torque. Então, em alguns casos, sim, a gente tem que trocá-las. Mas vai depender muito de caso a caso. Na grande maioria das vezes, a gente não precisa trocá-las. A prótese inflável, para vocês terem uma ideia, pessoal, as empresas que fornecem, elas dão garantia vitalícia para a prótese. Então, vá que aconteça alguma coisa durante o seu processo, se troca, inclusive, com a garantia. Mas a inflável nós não precisamos trocar, ela vai ficar ali para o resto da vida. Olha aí, hein? Tá aí, então, você estava curioso para saber, né? E sobre a prótese peniana. Agora vamos entrar na parte da cirurgia. Como é que é a cirurgia? Né? Muitos devem estar pensando, meu Deus do céu, deve ser algo bastante complicado. Então, para colocar a prótese, como é que é essa cirurgia, doutor? Bom, pessoal, é um procedimento relativamente simples de fazer. A prótese ela é introduzida através de um pequeno pertuito que a gente faz ali entre o pênis e a bolsa escrotal. Uma pequena incisão, se coloca ela dentro dos corpos cavernosos. E o que são os corpos cavernosos? São duas estruturas que a gente tem dentro do pênis, como se fossem dois balões cilíndricos que enchem de sangue quando nós temos uma ereção. E quando não tem ereção, ele está vazio, ou com mínima quantidade de sangue. Se coloca a prótese nesse ambiente, dentro, como se fosse encapado, tá? Então é uma cirurgia que ela não tem riscos, os riscos são muito pequenos. Ah, rejeição da prótese, doutor, não tem, o material que é feito não causa. O que a gente tem que ter de cuidado sempre é no pós-operatório, né? Não fazer o esforço, ter o cuidado de fazer bastante gelo, não usar a prótese
prótese ela deve ser usada só depois aí de 45 a 60 dias da colocação. Então, basicamente é isso, Dedé. E o paciente muitas vezes não precisa nem ficar internado. Em alguns casos, é uma cirurgia ambulatorial. Prótese peniana, tem gente que acha que, né, o negócio não aumenta, aumenta essa prótese, ou seja, é para aumentar, é para dar suporte, né? E hoje eu, ao lado aqui do Dr. Tiago, né, nós vamos então trazer esse assunto para você que está ligado, mas para não perder a audiência, né? Dá para botar, né, doutor? É tranquilo. Claro que dá. É Claro tranquilo. Que dá, sem dúvida. É tranquilo, né? Então, dá para realizar muitos sonhos aí. Com certeza. O doutor já vem realizando alguns sonhos, né? A gente, inclusive, realizou um sonho agora para te ter, como isso não tem idade, né, Dedé? Um paciente que nós colocamos uma prótese agora essa semana, na segunda-feira, senhor de 84 anos. 84 anos. Olha aí, tiozinho, 84 anos, né? O senhor colocou uma prótese peniana. Algumas perguntas dos ouvintes. Bom dia, Anice, tudo bem? O assunto tá bom para uma quarta-feira hoje, hein, Dedé? Tá aí, ó, viu? As mulheres também estão ligadas, né? Porque também é uma preocupação da mulher esse tipo de assunto, né, doutor? Com certeza, né? Tem mulheres que... Eu brinco assim, tem mulheres que não querem que o homem coloque, né? Mas tem mulheres que, sem dúvida nenhuma, aí, ó, Alice, preocupada com o marido, exatamente, daqui a pouco com a dificuldade da ereção, né? E a ereção no homem, pessoal, é como uma função básica, né? Assim como o homem urina, se alimenta, evacua, a atividade sexual, ela é uma atividade básica do ser humano que leva à reprodução. Então, quando o homem perde essa capacidade de ter uma atividade sexual satisfatória, sem dúvida nenhuma, isso deprime muito ele tem problemas sociais, ele tem problemas muitas vezes até financeiros. Eu tenho pacientes, inclusive, Dedé, que me confessaram, inclusive, problemas acabaram levando à falência de empresa, por uma questão realmente sexual aí, que perdeu toda a atividade dele. Então, a prótese, ela tem isso, ela vai te retornar a sua possibilidade aí de ter uma relação, vai melhorar a relação entre o parceiro, a parceira. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito ele. Bem, aqui o seu João está perguntando para nós aqui. Bom dia, seu João, tudo bem? E se eu passar no detector de metais, vamos supor, no aeroporto ou no banco, vai apitar, não? Não, ela não apita, pessoal. A prótese, ela não... Os metais que tem, algumas próteses têm fios internos, ela não tem problema em detector, fica tranquilo que você não vai ser parado na entrada do aeroporto. O Cláudio está perguntando aqui, isso o doutor já respondeu, né, que não aumenta, mas ele está perguntando se dá para escolher o tamanho na hora da cirurgia. Na verdade, o tamanho da prótese, ela vai depender, como a gente comentou no primeiro bloco, da anatomia do pênis. Então, claro que quando a gente consegue colocar próteses de calibre maior, de tamanho maior, melhor. Mas a prótese, ela vai variar. Nós temos próteses para pênis menores, nós temos próteses para pênis maiores. Não tem como a gente dizer, olha, eu quero esse tamanho. Não, vai depender exatamente da sua anatomia. A Nice lá de Tuiuti está preocupada aqui, está perguntando, e na hora da relação, doutor, não tem perigo de quebrar? Não, pessoal, ela não quebra o material, como eu comentei, são materiais que são testados inúmeras vezes, eles têm uma maleabilidade muito grande, é uma dureza muito grande, então pode sentar tranquilo que não vai quebrar, viu, Dedé? Não tem esse perigo, doutor? Não tem risco. Não tem esse risco, né? Não tem isso. Tem um ouvinte anônimo aqui perguntando, e a mulher percebe? Também não, pessoal, assim, durante a penetração, não tem como notar essa diferença, tá? Porque a rigidez do pênis, e a mulher, ela tem, muitas vezes, o orgasmo da mulher, ele não é via penetração, muitas vezes ele é via clitoriana, então, durante a penetração, a mulher nem sente a diferença. Claro, o homem, ele não pode colocar na cabeça, eu estou com uma prótese, eu estou preocupado com isso. Não, pessoal, vira uma relação normal. E a mulher não vai ter dor durante a relação, o homem não tem também desconforto, a mulher não sente. Então, é isso aí, só tem benefícios, né? Como eu falei, 90% dos homens que colocam a prótese ficam satisfeitos. Claro, pessoal, vamos lá, não é como uma ereção natural, né? A gente não diz assim, olha, eu tenho ereção
meu pênis está funcionando normal e eu quero colocar uma prótese para não ter falha. Não, não é assim que funciona. A ereção natural, ela é sempre melhor. Mas vamos lá, você não consegue mais ter ereção. Você toma o Viagra, você toma o Sildenafil, não tem mais ereção. Tá na última já. Tá na última, não consegue mais. Bom, aí nos resta a prótese peniana. Por quê? Vai recuperar essa tua autoestima, vai recuperar a possibilidade da rigidez e vai recuperar a possibilidade da tua relação sexual. Então essa é a grande diferença. Mas se tu for me dizer, tu preferes uma prótese ou uma relação normal? Uma relação normal, né? Não tem como nós compararmos, mas a prótese é isso, ela te dá essa possibilidade de retornar. Aí homens ficaram aí 5, 10, 20 anos sem ter relação sexual, muitas vezes colocam a prótese, a gente encontra eles nas ruas muitas vezes sorrindo aí novamente. Né? Tem homens que ficaram 20 anos sem ter uma relação, tem, doutor? Eu tenho paciente Rapaz, que fica bastante tempo com medo, receio, não sabe que existe às vezes a possibilidade de tratamento. Por isso que é tão importante essas informações, né? São tabus que nós temos que quebrar, porque isso é uma coisa natural. Não tem o porquê a gente ficar escondido, achando que não vou mais ter, estou com meus 60 anos, não tenho mais interesse. Não é assim, pessoal. Eu acho que a gente tem que buscar. Como eu comentei anteriormente, nós colocamos uma prótese, inclusive essa semana, um senhor de 84 anos, né? Ele é viúvo, quer ter atividade sexual e não tem o porquê. Está bem de saúde, está bem fisicamente, vamos lá. Bem, bom, doutor, para finalizar, depois de tudo isso que nós falamos aqui, depois da colocação, depois da cirurgia, e a recuperação? A recuperação é uma recuperação rápida. O homem faz o procedimento, eu peço para ficar em torno aí de uns 4 a 5 dias mais em casa, fazendo gelo, né, sem fazer grandes esforços, sem caminhar, sem dirigir. Depois disso, pessoal, vida praticamente normal. Claro que você não vai sair jogando futebol, né? Mas pode caminhar, pode dirigir, pode voltar às suas atividades de trabalho, na grande maioria das vezes. E o uso da prótese, a gente começa a liberar em torno dos 45 a 60 dias, dependendo de como foi o procedimento e dependendo da recuperação do homem. Muito bem. Bom, doutor, um assunto importantíssimo, a gente notou aí que é sempre algo que chama bastante atenção. Tem algumas curiosidades que a gente vai colocando aqui, colocando mitos e verdades, né? Mitos e verdades, e é bom as pessoas saberem de que forma funciona, se é verdade isso, se não é verdade aquilo. Mas quem quiser e se interessou pelo assunto, pode entrar em contato com o doutor a partir de agora, né? Claro que sim, né, pessoal? A gente coloca prótese há muito tempo já. Hoje existem próteses que são próteses muito boas, cada vez está se melhorando a qualidade das próteses e, sem dúvida nenhuma, é só nos procurar que a gente vai ficar muito feliz em ajudá-los. Só procurar nas redes sociais? Nas redes sociais, na clínica. Meu consultório fica aqui na cidade de Bento Gonçalves, bem em frente ao Hospital Taquini. O telefone é o 99266-6553. Vai lá, dá uma ligadinha para Rosane, para Zê, que elas vão atendê-los e, sem dúvida nenhuma, vamos conversar sobre isso e muito mais. É do edifício São Lucas, né? Isso, bem na frente do Hospital de São Lucas. Tá bom, então. Vamos nessa, então. Então tá aí, ó. Se você tinha alguma curiosidade, matou a curiosidade, mas tem interesse e quer saber mais, de que forma, como pode fazer, quais são os valores. Claro que tudo isso tem um custo também, não é nada gratuito, né, doutor? O SUS ainda não faz isso, né? Não, o SUS já faz. Em alguns casos, sim, Dedé. Em alguns casos a gente consegue pedir liberação. Claro que é mais difícil, porque não é o homem, esse procedimento, ele não é uma gravidade. Não é uma doença, né? A gente não considera como doença, então é um pouco mais difícil. Mas em alguns casos, sim. Não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Tá bom, então. Tá aí, então, portanto, você tinha uma dúvida, né? Sempre estamos aqui, toda segunda-feira. Hoje, como o doutor chegou de viagem ontem, acabamos, então, fazendo na quarta-feira.